Bom, pessoal, eu fiz um shorts aqui do Perguntar Não Ofende, perguntando onde é que estava Daniel, né, no episódio da estátua do Nabucodonosor. Eu acho engraçado, né, que alguns cristãos eles fazem tanto malabarismo, né, para tentar responder um texto, menos estudar a Bíblia, né? Eles fazem ilações na cabeça deles. Aquele short, por exemplo, lá do judeu levita, hoje um cara me chamou de completo ignorante. Quer dizer, o cara não sabe que um levita é descendente de Levi e judeu é descendente de Judá, e eu que sou ignorante. Tanto que eu já dei ban já logo, entendeu, pessoal? Que gente muito ignorante eu não quero aqui no meu canal, senão começa a gerar discussões, tá? Mas eu acho engraçado que em vez de estudar a Bíblia, eles fazem ilações na cabeça deles. Eles fantasiam como que seria naquela época as coisas, e eles ignoram completamente o que está escrito na Bíblia. Inclusive eles vão contra uma regra de Paulo, que ele disse assim, ó, que eu concordo plenamente com Paulo. Ó. Eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Vamos ler de novo aqui o amarelinho, ó. A não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. O que Paulo está dizendo aqui? Para não ir além do que está escrito. Porque se as pessoas têm a Bíblia como palavra de Deus, como sagrada, inspirada, a gente tem que ter como fonte de estudo aquilo que os autores escreveu. Não criar ilações na cabeça da gente. Como é que um levita vai ser judeu ao mesmo tempo, pessoal? Eu fiz um vídeo aqui com a Lozinha mostrando que é impossível. Isso é aula de escola dominical. Era o mínimo que eles deveriam ensinar. Jacó teve 12 filhos. Os descendentes de Levi são os levitas. Os descendentes de Judá são os judeus. Era o mínimo. E ainda vem me xingar aqui no meu canal, né? Com aquele amor cristão que vocês sabem, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos analisar essa questão aqui de Daniel de uma vez por todas. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes. Os príncipes eram quem governava as províncias, tá? Os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, aqui, ó, todos. Então Nabucodonosor não mandou reunir alguns oficiais, ele mandou reunir todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos, no plural, todos os oficiais das províncias, todos, vocês estão prestando atenção? Ó, todos, não alguns, todos, à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Todos. O texto é claro, ó, Paulo não falou aqui para não ir além do que está escrito? Ó. O que está escrito? Que ele mandou reunir todos os governadores, príncipes, oficiais, prefeito, governador, capitão, juiz, todos. Tá? Todos que tinham um pouco de autoridade foram reunidos para a consagração da estátua. Não está escrito isso aqui na Bíblia de vocês? E Daniel era o que, pessoal? No capítulo anterior, ó. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia. Vamos ler de novo? O pôs por governador de toda a província da Babilônia. Daniel era o que aqui, pessoal? Governador. Como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel permaneceu aonde? Na porta do rei. Então esses amigos dele tiveram também autoridade aqui nessas províncias, e Daniel ficou na porta do rei, ou seja, ele ficou bem onde era a capital, onde ficava o rei. Aqui, ó. Se Daniel era um governador, aqui, ó, ele não devia estar aqui, pessoal? Ó. Ó, todos os governadores de todas as províncias. Então, se Sadraque, Medraque e Abidnego eram governadores, eles estavam aqui no texto, tanto que eles foram jogados lá na fornalha ardente. E cadê Daniel? Se ele era o governador principal, o governador dos governadores, e ele estava aqui, ó, na porta do rei. Cadê Daniel aqui? Por que Daniel não foi jogado na fornalha ardente? Das duas, uma, ou ele adorou a estátua, né? Não quis se negar a adorar a estátua, ou algum outro probleminha nós temos aqui, pessoal. Porque o texto é claro, ó, todos os oficiais das províncias, todos os governadores. E Daniel era um governador, segundo o texto, um governador dos governadores. E aí, como é que fica?
Não, amadinho, não tem contradição nenhuma. Daniel não estava lá porque ele estava numa província lá fazendo não sei o que. Não, não é o que o texto diz, pessoal. Aqui diz que ele estava na porta do rei e aqui fala todos. Agora, essas pessoas que estão inventando historinhas aí no short, ó, o que Paulo falou aqui, ó? Não ir além do que está escrito. Onde é que está escrito que Daniel estava em outra província? Onde é que está escrito que Daniel não pôde comparecer? Onde é que está escrito que Daniel, sei lá, estava enfermo, ou viajando, ou cuidando de um negócio à parte do rei? Aonde que está escrito? Então isso aqui não vale nada para vocês, ó. Não ir além do que está escrito. Rapaz, e nisso eu concordo com Paulo, ó. Não ir além do que está escrito. Que o trabalho de exegese é se basear no que está escrito. Senão não passam dilações e fantasia da cabeça das pessoas. É simples até. Agora eu vou explicar para vocês o que acontece aqui nessa passagenzinha aqui, ó. Eu já tenho uma playlist aqui de Daniel, tá? Então eu só vou explicar de uma forma bem resumida. Quem quiser só digitar aí, analisando as escrituras Daniel, ou tecla no canal, vai em playlists. Eu tenho uma playlist sobre Daniel, tá bom? Muito boa, por sinal. Ó, Daniel é dividido em duas partes do livro. A metade do livro, que até o capítulo 6 mais ou menos, são contos da Babilônia, de um personagem mítico, preste atenção, não é um personagem real, de um personagem mítico chamado Danel. Não é Daniel, é Danel. Era um personagem mítico da Babilônia, nós sabemos por outras fontes, e foi desse personagem mítico que surgiu essas histórias aqui de Daniel. Ele virou Daniel na Bíblia, mas aqui é Danel, o personagem que originou isso. Tanto que a história de Daniel ela é idêntica à história de José do Egito. Então, um jovem estrangeiro, numa terra estrangeira, preso injustamente. Depois ele decifra o sonho do faraó ou do rei da Babilônia. Aí ele vira o governador de toda a província, etc, etc. Então não é um personagem real. É baseado nesses contos místicos desse tal de Daniel. Só que aí eles misturam lá com José do Egito e criam o personagem que vocês têm no livro. Tá? E a outra parte, que acho que é do capítulo 7 até o final do livro, são as profecias de Daniel. Lá tem a profecia do carneiro, do bode, 70 semanas, etc. Então aí é outra parte. Então são partes distintas do livro. Não são do mesmo autor, tá? Para deixar claro. Os contos estão em terceira pessoa e as profecias não. Olha aqui, por exemplo, aqui é uma parte de um conto, ó. E Daniel propôs no seu coração. Então é alguém que está falando dele, está em terceira pessoa. Não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com vinho, etc, etc. Já aqui no capítulo 7, ele começa a se colocar em primeira pessoa. Ó. Depois disso, eu continuei olhando, ó, eu, então que está em primeira pessoa. E eis aqui outro, semelhante a um leopardo, não sei o que, etc. Então, você vê que aqui o autor muda, ele começa a escrever em primeira pessoa. O que mostra o quê? Que são autores diferentes, tá bom? Então, essa passagem da fornalha ardente é um conto à parte. Porque é uma reunião de contos, essa primeira parte do livro, tá? Onde o personagem central não é Daniel, e sim seus amigos. Então deveria ser algum conto lá da Babilônia, que alguém teve conhecimento e colocou aqui junto com os contos de Daniel. Alguém pegou um conto, ó, tem o conto lá da fornalha, tal, que a gente ouviu dos nossos pais, aí pegaram e colocaram ali em Daniel, tá? Tanto que na Bíblia Católica, por exemplo, tem um outro conto de Daniel na Cova dos Leões. Como é que alguém é jogado na Cova dos Leões duas vezes, pessoal? Não tem como, né? Seria muita coincidência. É porque eram contos que eles iam reunindo. Aqui é uma imagem ilustrativa de Daniel. Inclusive esse Daniel que está meio afeminado, né? Representa bem aquilo que eu falei dos eunucos, né? Do Saris. Não me comam, leões, não me comam. Mas vamos lá, pessoal. Só para finalizar aqui, ó. Na Bíblia comum protestante, nós temos aqui um conto de Daniel na Cova dos Leões, ó. Então se apresentaram ao rei a respeito do edito real e disseram: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, te livrará. Então aqui em Daniel 6 ele foi jogado nas covas dos leões porque ele foi rezar, orar, e o rei tinha proibido por 30 dias. Esse é o motivo. Já aqui na Bíblia Católica, que também é parte dos contos de Daniel, olha o que diz, ó. Quando os babilônios souberam, ficaram sumamente indignados e amotinaram-se contra
contra o rei aos gritos de: o rei tornou-se judeu, destruiu Bel, que é a passagem onde Daniel destrói aquela divindade pagã, ele prova que a divindade era pagã, e agora fez perecer o dragão, onde Daniel prova que não é um dragão, tá? E matar os sacerdotes. Vieram à presença do rei e disseram: entrega-nos Daniel, do contrário nós te mataremos, bem como toda a sua família. Diante da violência com que ameaçava, o rei viu-se forçado a entregar-lhes Daniel, que eles, jogando a cova dos leões, onde permaneceu 6 dias. Na cova havia 7 leões, aos quais davam cotidianamente 2 corpos humanos e 2 carneiros. Porém, daquela vez nada lhe foi distribuído, a fim de que devorassem Daniel. Vocês notaram? É o mesmo conto, só que com motivos diferentes. Então o livro de Daniel, até o capítulo 6 mais ou menos, são só contos. E aqui é um conto que estranhamente foi parar no livro, mas que o personagem não é Daniel. Por isso que ele não está presente aqui na parte da fornalha ardente, porque aqui é um outro conto que inseriram no livro. Só que no caso desse conto era com aqueles 3 personagens, que eram os personagens centrais. Aí esqueceram de harmonizar, né, fazer uma harmonização e dar um pretexto porque Daniel não estava presente, o autor esqueceu. Mas era só mais um desses contos que eles reuniram e formaram o livro de Daniel. Viu como estudando fica mais fácil, pessoal? Então tá aí, mais um videozinho aí. Eu tenho uma playlist aí sobre Daniel, tá já explicando várias coisas aí do livro. Quem quiser assiste lá. Quem puder dar um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade, o alcance, tá, do vídeo. Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.